mas os analistas do mercado financeiro mantiveram a tendência de alta em suas projeções para a inflação em 2023 e também 2024, pelo menos de acordo com os dados que foram divulgados hoje pelo relatório Focus do Banco Central. Esta é a sexta semana com previsão de alta seguida. Vamos conversar ao vivo com a Camila Abdel-Malak, depois de suas merecidas férias. Seja bem-vinda de volta, Camila. Expectativa que se confirma, queria que você nos trouxesse sua análise apurada. Bem-vinda de volta. Olá, Daniel, boa tarde. Bom, a gente vem acompanhando as revisões do Boletim Focus semana após semana e o que preocupa a população é a expectativa também em relação à taxa de juros que promete ficar elevada. A gente preparou uma arte aqui com as expectativas em relação ao Boletim Focus e o IPCA 2023 se distanciando do teto da meta que é previsto para esse ano. Uma expectativa de inflação de 5,5%, a meta de inflação de 2023 é de 3,25%, o teto da meta é 5%, então isso sugere que a expectativa em relação à taxa de juros, que é ao redor de 12,5% para 2023, possa ser revisada para cima. E o mercado também atento na expectativa de inflação para 2024, que também já não está próximo do centro da meta, o centro da meta é de 3% em 2024 e a expectativa de inflação também caminhando acima de 5% e o mercado revisando para cima a expectativa em relação à taxa de juros, 9,5%, Daniel. Então, as notícias ainda preocupantes porque tem incerteza em relação à condução da política econômica, à condução da política fiscal. A gente sabe que enquanto houver incerteza em relação aos gastos públicos, o mercado financeiro vai revisar para cima a expectativa de inflação. Pois é, e o mercado também está na expectativa da primeira reunião do Conselho Monetário Nacional. Especula-se, inclusive, uma mudança na meta de inflação, é isso? Exatamente. Na semana passada, a gente acompanhou a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acerca da meta de inflação, a insatisfação, porque a meta não foi cumprida no ano de 2022. Lembrando que a IPCA foi de 5,8%, a meta era de 3,5%, mas houve um desafio do cenário global em relação à inflação e o Brasil conseguiu acabar driblando uma inflação que poderia ter sido de 9% e acabou sendo de 5,8%. E isso está gerando especulação no mercado financeiro, principalmente para essa primeira reunião que vai ter aí sobre a administração do governo Luiz Inácio Lula da Silva. A reunião, então, acontece na quinta-feira, quando a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, junto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central devem discutir aí acerca da política econômica e podem trazer aí alguma sugestão em relação ao futuro da meta de inflação, que há aí o temor por parte dos investidores por conta dos apontamentos negativos do presidente na semana passada. Pois é, Camila Abdel-Malak de volta, um período de descanso, mas ela sempre atenta a tudo que acontece no mercado financeiro, ela sempre finaliza suas entradas aqui no Prós e Contras, trazendo as informações do mercado financeiro, né? Exato. Qual é o seu destaque? Bom, a gente tem o mercado operando com uma alta de 0,18% no patamar de 112 mil pontos e o dólar em R$ 5,19. Um dia aí que o mercado está um pouco de lado, acompanhando essa passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lá na Argentina, preocupação com essa criação da moeda única e também os planos em relação a essa reunião do Conselho Monetário Nacional e ao futuro da meta de inflação. Então, o mercado um pouco de lado e os bancos ainda sendo penalizados, de olho no desdobramento dessa situação das lojas americanas. É isso, Camila Abdel-Malak trazendo todas as informações, que é só para finalizar, trazer algum tipo de informação sobre as expectativas para essa semana, se quiser, inclusive, alguma coisa relacionada ao mercado varejista e os impactos do caso da Americanas, né? Exato, Daniel. Os investidores bem atentos com o anúncio dessa lista de credores em relação a Americanas. A previsão era para que esse anúncio acontecesse amanhã, parece que não deve acontecer. Eles pediram um prazo ainda maior e as ações dos bancos estão sendo penalizadas porque os investidores querem entender como que os grandes bancos foram prejudicados com essa recuperação judicial da Americanas, que foi anunciada aí 43 bilhões de reais, mas eventualmente esse valor pode ser revisado. E as demais empresas do grupo que têm papéis sendo negociados na Bolsa de Valores? Afinal, os acionistas podem, de certa maneira, não ter administrado da maneira correta uma empresa e aí o mercado sempre fica em dúvida, né?
né, desconfia. Será que outras empresas que têm papéis sendo negociados também não podem estar com uma situação fiscal não muito boa? Esse é um risco que agora os investidores vão ponderar e que a gente não vai saber. Afinal, a gente acredita na análise das agências de risco. Então, se a gente for pensar por esse critério, a gente vai acabar tirando um pouco o pé do mercado de renda variável e procurando aí outras alternativas de investimento, Daniel. Perfeito. Então, esse é um risco que a gente corre. É isso, Camila Delmalac, as notícias e as informações do mundo da economia sempre aqui no Prós e Contras. E, obviamente, ela volta ao longo da programação da Jovem Pan News. Boa semana para você.